Owen Kent é um órfão da guerra. Seus pais morreram quando ele tinha apenas 4 anos. Desde então, Owen foi acolhido por um grupo de monges que se denominam como os Inocentes. Esse grupo tenta entender o que leva o homem a travar guerras, onde pessoas inocentes morrem, e o porquê de eles simplesmente não conseguirem viver em harmonia. Owen treinou seu corpo por anos e sabia inúmeras técnicas de luta. Os inocentes são sua família e ele jurou protegê-los. Mas o grupo está em uma situação difícil agora. Eles sempre observaram das sombras. Agora, eles tentam ser mais ativos, mudar o curso das coisas. Depois de um longo dia de treinamento, Owen seguiu para o seu dormitório. Quando ele estava terminando de subir as escadas, gritos ecoaram pelas paredes do templo. O lugar foi invadido por seres encapuzados. Owen rapidamente pegou um dos bastões encostados na parede. 2 encapuzados foram para cima de Owen, sacando uma espada e shurikens. Com uma agilidade esplêndida, Owen girou o bastão, refletindo e se esquivando das shurikens jogadas nele. 2 golpes poderosos no peito do primeiro foram necessários para fazer com que as shurikens parassem de ser lançadas. O segundo tentou cortar Owen com a espada. Owen se esquivou e deu um poderoso golpe do bastão no crânio do seu oponente, que caiu no chão instantaneamente. Owen correu para ajudar os demais, porém já era tarde. Cerca de uns 100 encapuzados se encontravam no centro do templo. Eles formavam uma espécie de círculo. No meio deles havia a maior parte dos inocentes, alguns cobertos de sangue. Um dos encapuzados começou a falar e gritar com os monges, levantando a mão, em preparação para um ataque. Flechas e lanças foram lançadas na direção dos monges, massacrando todos que se encontravam ali. Gritos foram escutados, e sangue foi derramado. Alguém se aproximou de Owen e o tirou do choque. Era um dos monges mais velhos. Eles se esconderam até tudo se acalmar. Depois de horas, o sangue havia banhado todo o salão central. Owen perguntou qual era o motivo daquilo tudo, mas ele sabia que, no fundo, os imperadores e reis não gostaram da presença dos inocentes e o que eles podiam fazer. Um ano depois, rumores de furos de lança e sangue derramado estavam aparecendo em uma cidade local. Determinado a acabar com isso, Owen pegou sua arma e seguiu até lá. Magnus von Zauber era um humano comum. Bem, até não ser. Magnus diz que foi abençoado por um ser de outra dimensão, ganhando a habilidade de manipular a magia pura. Junto da habilidade veio uma mensagem, uma profecia. Um de seus filhos teria o poder de mudar o mundo como desejasse na palma da mão. Obcecado por esse novo poder e pela mensagem, Magnus se casou com uma mulher chamada Lia, uma feiticeira de 3º grau. Eles tiveram filhos. O mais velho se chama Klaus von Zauber. Klaus nasceu com uma magia ainda considerada forte, porém mais fraca do que Magnus. A do meio se chama Petra von Zauber. Petra nasceu com uma quantidade muito inferior a Klaus. E por último, nasceu Vato, sem nenhum pingo de magia, a aberração da família. A família von Zauber vive em um castelo afastado da civilização. O castelo é na beira de um penhasco que dá para o mar, e é rodeado por pequenas ilhas. Magnus fez de tudo para que Vato conseguisse manipular a mesma magia pura, mas ele era simplesmente incapaz. Vato foi torturado tanto fisicamente quanto psicologicamente por anos. Ele estava prestes a surtar. O mordomo da família von Zauber se chamava Hans. Ele era o único que se importava com o mestre Vato, sempre o ajudava. Um dia Hans falou que ele ajudaria o seu mestre a escapar, que ele poderia viver longe dessa tortura. No aniversário de 21 anos de Vato, Hans o deu uma adaga de presente. Já o seu pai perdera toda a esperança em seu filho. Levou Vato para uma sala vazia e explicou se ele não usasse mágica para se defender, era melhor nem se defender, saindo da sala e a trancando, deixando Vato sozinho. Segundos depois, 2 golems de barro saíram do chão, atacando Vato. Ele tentou se defender com a sua nova adaga, mas ele não era um guerreiro. Conseguiu derrubar um dos golems, quando ouviu uma voz vindo na direção da porta. Hans o chamava. Vato se virou e correu. O golem acertou o jovem na cabeça e tudo ficou escuro. Vato acordou em um barco. Hans disse que o barco o levaria para longe e ele poderia ficar finalmente livre.
Um ano se passou e Vato se estabeleceu nos arredores de uma cidade, longe do castelo. Ele começou a viver em uma casa abandonada e trabalhar para grupos clandestinos. Até que um dia ele escutou um grande rugido e algo peludo entrando na sua casa. Vato ficou em alerta, esperando o momento certo para ver sobre o que aquilo se tratava. Cleifus Glynn é parte da Igreja de Lathander. Essa divindade é uma de criatividade, alvorada, renovação, nascimento, atletismo, primavera, autoperfeição, vitalidade e juventude. Os membros da igreja não são, de maneira nenhuma, malignos. Eles não acreditam que exista um meio termo, ou que precise existir equilíbrio entre o bem e o mal. Eles simplesmente acreditam que o mal deve ser extinto, mas o mundo não é simples assim, nem tudo é preto e branco. Cleifus não precisava se preocupar com esses pensamentos. Ele encontrava o mal facilmente naqueles que buscavam a destruição do mundo, como por exemplo, os demônios e os diabos, que sempre estão tentando invadir e destruir tudo por onde passam. Eles são apenas uma engrenagem na máquina caótica do mundo. E para Cleifus, ele é o ser que conserta a máquina, eliminando tudo aquilo que não é preciso. Ninguém precisa sofrer enquanto ele estiver por perto. Cleifus passou mais de 100 anos estudando para compreender todas as ameaças que poderiam cair nas pessoas. Nos últimos anos, portais conectados direto ao inferno vêm aparecendo em todo lugar. Os Glynn, como são conhecidos os pessoais da Igreja de Lathander, não descansaram desde lá, sempre derrotando diabos e selando esses portais. Eles acreditam que isso é parte de algo muito maior, algo sinistro se aproximando. Incontáveis casos estranhos vêm aparecendo nos últimos dias. Cleifus foi encarregado de investigar uma doença que está matando boa parte da população em uma cidade local. Que categoria de doença seria? O que está causando e transmitindo essa doença? Poderia tudo isso estar conectado? Preciso me apressar. Essas foram as palavras de Cleifus antes de seguir na direção da Cidade Vermelha.